Imagine a Europa na Idade Média. A religião era o que mantinha a sociedade unida. Se alguém quebrasse um juramento ou espalhasse uma heresia, isso podia causar revoltas, dividir cidades e até provocar guerras. Foi nesse cenário, muito diferente do mundo atual, que surgiu a Inquisição. Ela não nasceu simplesmente como um instrumento de terror, mas como uma tentativa da Igreja de responder a um problema que parecia ameaçar toda a sociedade cristã da época: o crescimento da heresia dos cátaros. No sul da França, especialmente na região do Languedoc, no século XII, os cátaros ficaram muito fortes. Eles acreditavam que existiam dois princípios eternos: um Deus bom, criador do mundo espiritual, e um princípio mau, responsável por tudo o que é material. Para eles, o corpo humano, o casamento, o sexo e a procriação eram realidades negativas, pois pertenciam ao mundo material, considerado inferior. Diziam que Jesus não teve um corpo verdadeiro, apenas uma aparência. Também ensinavam que gerar filhos significava aprisionar mais almas no mundo físico. Entre os seguidores mais radicais, existia a prática do jejum extremo até a morte, chamado Endura, visto como uma forma de libertação espiritual. Mulheres podiam ocupar posições importantes dentro do movimento, o que atraía muitos adeptos. Nobres e comerciantes ricos também davam proteção aos cátaros. Em poucas décadas, cidades inteiras passaram a simpatizar com essas ideias. Um dos pontos que mais causava medo e revolta na população era a visão negativa sobre a gravidez e a procriação. Como acreditavam que o mundo material era obra do mal, alguns grupos mais radicais enxergavam a gestação como algo ligado a esse mal material. Há registros históricos, embora debatidos pelos estudiosos, de acusações de que certos seguidores incentivavam evitar a gravidez a qualquer custo. Em meio aos rumores da época, espalharam-se histórias de que mulheres grávidas poderiam ser vistas como impuras ou como instrumentos de aprisionamento de almas. Essas acusações, verdadeiras ou exageradas, geraram pânico na população, especialmente entre mães e famílias, pois existem relatos que os cátaros incentivavam o aborto e, em casos mais graves, matavam mulheres grávidas. O medo cresceu rapidamente. Pessoas começaram a suspeitar de vizinhos. Bastava uma denúncia para alguém ser acusado de heresia. Em vários lugares, a população reagia com violência. Houve linchamentos, incêndios e mortes. Muitas vezes, inocentes também eram vítimas. A situação saiu do controle. Antes de recorrer à força, a Igreja tentou resolver o problema com pregação e diálogo. Missionários foram enviados para convencer os cátaros a abandonar suas crenças. Concílios condenaram oficialmente a heresia. Mas o movimento continuou forte. Em 1208, o assassinato de um representante do Papa foi o estopim para uma reação mais dura. O Papa Inocêncio III convocou a chamada Cruzada Albigense. Foi um período de guerra violenta. Cidades foram atacadas, castelos caíram e muitas pessoas morreram, inclusive inocentes. O conflito deixou marcas profundas e muito ressentimento. Depois dessa fase de guerra, ficou claro que a violência descontrolada não resolvia o problema. Era preciso criar um sistema organizado para investigar acusações e evitar que a população continuasse fazendo justiça com as próprias mãos. Foi nesse contexto que surgiu a Inquisição Papal. Em 1231, o Papa Gregório IX instituiu oficialmente a Inquisição. Ela foi confiada principalmente aos dominicanos, uma ordem religiosa dedicada ao estudo e à pregação. A palavra Inquisição significa investigar. A proposta era apurar os fatos de maneira formal, com regras, em vez de permitir julgamentos baseados apenas em medo ou vingança. Quando um inquisidor chegava a uma cidade, ele anunciava um período chamado Tempo de Graça. Durante esse tempo, as pessoas podiam confessar voluntariamente e recebiam penas leves, como orações, peregrinações ou o uso de sinais nas roupas.
O acusado tinha direito de saber do que estava sendo acusado. Podia apresentar defesa e indicar possíveis inimigos que poderiam ter feito denúncias falsas. Em alguns casos, havia advogado, inclusive pago pelo tribunal se a pessoa fosse pobre. A tortura foi autorizada oficialmente em 1252, mas tinha limites estabelecidos pelas normas da época. Não podia causar mutilação permanente e não deveria ser aplicada de forma repetida sem justificativa. Mesmo assim, era um método duro, que hoje é considerado inaceitável. Segundo registros históricos, foi usada em uma pequena parte dos processos. As penas variavam bastante. Muitas envolviam penitências religiosas, multas ou prisão. Apenas casos considerados de reincidência grave eram entregues às autoridades civis que aplicavam a pena de morte. A execução era feita pelo poder secular. Sobre os números, há muitas discussões entre historiadores. Durante a Cruzada Albigense, milhares morreram por causa da guerra. Já nos tribunais da Inquisição medieval, ao longo de séculos, as execuções foram bem menos numerosas do que muitas vezes se imagina. Na Inquisição espanhola, por exemplo, houve milhares de processos ao longo de vários séculos, mas as execuções representaram uma parte pequena do total. A Inquisição foi fruto de um tempo em que religião, política e ordem social estavam profundamente ligadas. Ao mesmo tempo em que foi severa segundo os padrões atuais, também contribuiu para o desenvolvimento de procedimentos jurídicos que influenciaram o direito moderno, como processos escritos, investigação formal e possibilidade de defesa. Com o passar dos séculos, a instituição foi transformada. Hoje, sua sucessora é a Congregação para a Doutrina da Fé, que atua apenas no campo religioso, sem qualquer poder civil de punição. No ano 2000, o Papa João Paulo II pediu perdão pelos erros cometidos por membros da Igreja ao longo da história. A história da Inquisição não é simples. Ela precisa ser entendida dentro do contexto da época. Foi marcada por conflitos, medo, fé intensa e tensões sociais profundas. Compreender esse cenário ajuda a entender por que ela surgiu e por que continua sendo tema de debate até hoje.